professora Ana Flávia Nogueira. Eu vou convidar ela para participar aqui comigo. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia. Gente, uma apresentação rápida. A Ana Flávia ela é bacharel em Química pela USP, ela é mestre em Química pela Unicamp e doutora em Ciências também pela Unicamp. Atualmente, ela é professora do Instituto de Química da Unicamp e possui experiência na área de Química, com ênfase na aplicação de nanomateriais para a conversão de energia solar. Em 2020, a Ana Flávia recebeu o Prêmio Mulheres Brasileiras em Químicas e Ciências Relacionadas, oferecido pela Sociedade Americana de Química pela sua contribuição no impacto global e social da pesquisa. Gostaria de agradecer novamente a sua presença, Ana Flávia. Ela me contou que ela deu uma outra palestra hoje de madrugada no Japão, então a gente fica muito, muito honrado com a sua presença. Muito obrigada, Bianca. Hoje foi uma palestra às 2h da manhã, agora aqui com vocês na USP, e depois, 1h da tarde, eu tenho uma outra aí para a gente encerrar esse ano, né? Bom, eu fico muito honrada pelo convite de participar aqui, falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido na Unicamp. E estou pronta para quando vocês quiserem que eu comece a minha palestra. Excelente. Vamos começar então. Eu vou aqui colocar no modo apresentação. Bianca, você precisa me falar se vocês estão vendo a minha tela. Bianca, eu preciso do áudio porque eu perdi o contato com vocês. Estamos sim, professora. Tudo certo. Tudo certo? Então, o que eu vou falar para vocês hoje, né? O tópico que eu escolhi para a apresentação é sobre as perovskitas, porque vocês vão ouvir muito, tá? Falar sobre esses materiais de perovskita, tanto para energia fotovoltaica, né? Que é conversão de energia solar em eletricidade, quanto também para aplicações em LEDs, né? Principalmente para esses displays. Vocês estão vendo aí o último tipo de televisor, né? Os televisores de QLEDs, né? Feitos de quantum dots. Então, vocês vão escutar bastante, né? Quem for para a área de tecnologia, sobre esse material, é o que eu vou falar hoje aqui para vocês, tá? Bom, eu sou lá do Instituto de Química da Unicamp e atualmente também eu estou como diretora do CINE, que é o Centro de Inovações em Novas Energias, tá? Com sede também lá na Unicamp. E aí, nos sigam aí nas redes sociais, né? O CINE, o website é www.cine.org.br, para saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo na área de energia renovável. Bom, eu gostaria de agradecer aí ao meu grupo de pesquisa, inicialmente, aos meus colaboradores lá no Synchrotron e às nossas agências de fomento, principalmente a FAPESP e a Shell. Bom, lá no meu laboratório, nós trabalhamos em diversas áreas voltadas à energia, né? Hoje eu vou falar desses dois tópicos para vocês, as células solares de perovskita e os quantum dots de perovskita também, mas nós somos muito pioneiros aqui no Brasil na área de outro tipo de tecnologia fotovoltaica, são as células de corante e as células orgânicas também, são todos dispositivos emergentes para conversão de energia. E eu também tenho uma linha de pesquisa na área de produção de hidrogênio verde, que é aquele hidrogênio que é produzido a partir, por exemplo, né, da quebra da molécula de água, onde você utiliza um semicondutor e a luz solar. Bom, eu dividi minha apresentação em duas partes, né, onde vou falar sobre as perovskitas. Perovskitas aplicadas às células solares e as perovskitas aplicadas a diodos emissores de luz. Então, antes disso, né, esse é o outline da minha apresentação. Eu vou introduzir para vocês os semicondutores de perovskita. Depois eu vou dividir, então, a apresentação para falar de células solares, um pouco também do que o nosso grupo tem feito.
nessa área, tanto na área de células solares quanto na área de quantum dots. Claro que alguns slides vão ser um pouquinho mais específicos, mas eu espero que vocês consigam, ao final da apresentação, consigam ter uma ideia de tudo que a gente está fazendo lá na Unicamp e o que é importante hoje nessa linha de pesquisa. Bom, quem são as perovskitas, né? As perovskitas, elas têm diversas aplicações, não só em células solares, mas na parte de diodos, né, emissores de luz aí, hoje todo mundo tem seus celulares aí, as telas de LED, né? Também vocês podem encontrar as perovskitas em lasers, perovskitas em raios-x, sensores, você já tem uma gama enorme onde utilizar esse tipo específico de perovskita, tá? A perovskita, se vocês lembram de química do estado sólido, ela é uma estrutura cristalina, né? Vários sólidos pertencem à classe da perovskita. É uma estrutura cristalina cúbica do titanato de cálcio, né? Ele que leva o nome aí de todos os materiais que têm essa estrutura de perovskita, então ela é cúbica. A fórmula geral das perovskitas é ABX3, tá? Então, essa estrutura da perovskita, dessa classe cristalina, né, de materiais. Vocês estão vendo aí que as perovskitas que a gente usa para a parte de energia, ela é um pouco diferente, porque, por exemplo, o titanato de cálcio, por exemplo, aqui no X, né, a gente tem oxigênio. Então, as perovskitas que contêm oxigênio são muito utilizadas, por exemplo, para piezoelétricos, são muito utilizadas para fotocatálise, tá? As perovskitas que a gente usa no laboratório é um pouquinho diferente. No lugar do X aqui, a gente vai ter um haleto. Cloreto, brometo ou iodeto, tá? No sítio A, é um cátion, monocátion, né? Então, aqui, olha, você pode ter tanto cátions aqui, olha, tanto cátions que sejam orgânicos, quanto cátions que sejam inorgânicos, como césio, rubídio. A maioria das perovskitas que a gente estuda, elas contêm chumbo, né? O chumbo está aqui no sítio B, coordenado por esses 6 haletos aqui. Tá? Então, essa é a estrutura da perovskita que a gente utiliza para células solares e para diodo. No caso das células solares, a perovskita mais estudada é a MAP, onde ela tem aqui no sítio A, ela tem o cátion metilamônio, tá? No sítio A, chumbo e iodo. Mas as células solares que são mais eficientes, que é que eu vou falar hoje, já usam uma mistura de vários cátions aqui no sítio A. Então, você mistura cátion orgânico com cátion inorgânico, tá? Para os diodos emissores de luz, a perovskita mais utilizada é a que contém césio no sítio A. Césio, chumbo e haleto, tá? Então, aqui um exemplo da Science, de um trabalho onde eles mostram que se você colocar vários cátions diferentes no sítio A da perovskita, por exemplo, você consegue aumentar a eficiência acima de 20%, né, que é um valor muito próximo, chega próximo ao silício, né, que é a tecnologia hoje atual, e você também aqui, olha, vocês estão vendo que vocês ganham também em estabilidade. Bom, por que esses materiais são tão interessantes, né? Essas perovskitas que a gente chama de perovskitas de haleto, né? Eu não vou passar com todas essas descrições aqui, mas algumas coisas que são interessantes, né? Elas absorvem a luz muito eficiente. Vocês olharam o coeficiente de absorção, se comparado com o silício, por exemplo, é 2 ordens de grandeza maior. Então, o que acontece é que, enquanto que na célula solar de silício você precisa de uma espessura da ordem de 300 microns para absorver toda a luz solar, com a perovskita a gente faz lá no laboratório células solares que são fininhas, Ai, gente, espera só um pouquinho que está aqui acabando a minha bateria. Bianca, um momentinho só que eu vou buscar o meu carregador. Já volto, gente. Desculpa aí, espera um pouquinho. Tudo bem. Vamos aguardar só um momentinho, pessoal. Porque aqui não vai ter. Aqui não vai ter. Lá que vai ter ali. Minhas armas.
Bianca, tudo certinho de novo? Então, vamos Tudo lá. certo. Em termos do band gap, né? Você pode, por exemplo, ajustar, como um semicondutor, você pode ajustar, por exemplo, o band gap brincando bastante com a composição da perovskita. Isso é muito interessante, tá? Outra coisa que é legal desses materiais é que a maioria dos defeitos que a gente encontra, eles são defeitos que eles não causam tanto problema para essa perovskita, né? Diferentemente de outros semicondutores, como o telureto de cádmio, o arseneto de galho, que também são usados, tá, em células solares de segunda e primeira geração, respectivamente. Os defeitos das perovskitas, eles são defeitos, assim, que a gente chama de não gosto de usar essa palavra, não perigosos, né? Mas são defeitos, assim, que não causam dano. E por que isso é interessante? Vocês vão ver, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, que a gente prepara essas células solares a partir de uma tinta, né? A partir de uma solução. Então, isso é uma revolução. Quem conhece um pouquinho da tecnologia da microeletrônica, né? Como é que é produzido os wafers de silício, sabe que é um processo extremamente caro, custoso, né? E aqui a gente prepara células solares com mais de 20% de eficiência a partir de uma tinta, né? Espalhando uma tinta sobre um substrato. Então, aqui o que eu queria mostrar para vocês, olha, vocês brincando um pouquinho com a composição da perovskita, aqui no caso do aleto, né? Você indo lá de iodo, misturando com bromo e tal, chegar na pura de bromo, por exemplo, e brincando com os cátions no sítio A, você praticamente consegue obter vários tipos de materiais que absorvem toda a faixa do visível, tá? Com relação aos quantum dots, não é muito diferente, né? Os quantum dots, vocês estão vendo aí, aqui são a emissão de luz desses quantum dots, que você pode também variar a emissão desses quantum dots brincando aqui com a composição desses materiais também. Então, você vai lá, você emite luz desde o azul até o vermelho, tá? Só brincando com a composição. Aqui, aquilo que eu mostrei para vocês, né? O coeficiente de absorção das perovskitas, essa curva em vermelho, olha como ela absorve muito mais luz, por exemplo, que o silício, né? E em comparação aos defeitos, né? Que eu falei para vocês, olha, os defeitos da perovskita, eles são defeitos que estão muito próximos aqui da banda de valência e da banda de condução, por isso que esses materiais eles conseguem transportar, né, elétrons e buracos de forma bastante eficiente. Bom, a gente pode preparar essas perovskitas também no laboratório em diversas dimensões, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer o material 3D dessa perovskita, esse é um filme de perovskita usado para células fotovoltaicas. A gente pode fazer os quantum dots de perovskita para emissão de luz, tá? Vocês estão vendo aí o tamanho desses cubinhos, né? São quantum dots, né? Vocês vejam, da ordem de... nós estamos falando de 10 por 10 nanômetros desses materiais. Nós podemos ter essas perovskitas, tipos de perovskita também na forma de moléculas. E uma outra classe que é muito interessante dessas perovskitas é as perovskitas em duas dimensões, né? Como se fosse, por exemplo, o grafite, né? Grafite ou grafeno, né? Você tem essa perovskita em placas, né? Em 2D, tanto de tamanho grande, tá? Como você pode ter também nanoplaca. Aqui são nanoplaquinhas que estão empilhadas, né? Parece que é um baralho, né? Elas estão empilhadas. Aqui vocês estão vendo elas, uma aqui do ladinho da outra. Você pode brincar com a dimensão também, tá? Bom, por que as células solares são importantes, né? Nós hoje estamos num momento de transição energética, onde nós sabemos que não dá mais para a nossa economia ser baseada na queima de combustíveis fósseis, então a gente tem que migrar para uma economia muito mais sustentável, aí que entram as tecnologias, sejam elas solar, a eólica, né? Com isso, a gente também precisa de desenvolver baterias, tanto é que o nosso centro lá na Unicamp, ele foca justamente nessas novas tecnologias. E essa balança, gente, você sabe que precisa pender muito mais para o lado da direita do que da esquerda, né? Porque o nosso cenário, em termos de consumo de energia primária, né, ele é realmente muito totalmente baseado, veja, toda a nossa energia que é produzida no mundo, 84% vem da queima de combustíveis fósseis. Tá? Isso aqui é a energia primária, né, o que é produzido em energia. Quando você separa isso por categoria, quando a gente olha só na eletricidade, né? Então eu estou descartando, por exemplo, a energia que é produzida para a mobilidade, por exemplo, né? Eu estou olhando, por exemplo, para a produção de eletricidade.
A eletricidade, aqui está separado por tipo de combustível, aqui a gente tem um detalhamento melhor, né? Mas o que a gente vê? Que a eletricidade, 63% de toda a eletricidade no mundo também vem da queima de combustíveis fósseis, tá? Onde você tem aí 24% onde você entra hidrelétrica, a eólica e a solar. Quando você abre mais o leque aqui, vocês vão vendo aqui que a hidrelétrica de quase 16%, a eólica 5,3%, e a gente tem só 3% de toda a eletricidade que é produzida no mundo vem da energia solar, né? Então a gente precisa mudar esse cenário. Por que a gente precisa mudar esse cenário? Porque de acordo com a Shell, né, que financia lá o nosso centro, a Shell fez essa previsão que em 2070, tá, 32% de toda a energia será produzida a partir da energia solar, seguido da eólica, tá, com 13%, e 11% da nuclear. A gente espera-se um aumento grande da energia nuclear, tá? 32% de solar, ou seja, seria a principal fonte de energia para 2070, né? Hoje nós estamos em 3%. Será que a gente consegue ir de 3% para 30%? Por isso que a gente precisa de uma revolução, tá, na área de energia fotovoltaica, e aí é onde entra, tá, as novas tecnologias. Por quê? Porque hoje 90% de todo o mercado de energia fotovoltaica ele é dominado pelo silício. A produção de silício é um processo muito caro, né? Hoje a China produz 90% de todos os painéis fotovoltaicos no mundo, então a gente é totalmente dependente da China. O preço do dólar, né, hoje é quase R$6, faz com que esses painéis se tornem cada vez mais caros para a gente importar. Então, assim, a gente precisa de novas tecnologias, e aí onde entra, por exemplo, as células solares de perovskita. Nesse gráfico aqui, vocês vão encontrar todas as tecnologias fotovoltaicas, como que a eficiência delas foram crescendo ao longo dos anos. Esse chart, ele é atualizado a cada 2, 3 meses pelo NREL, você pode dar o download pelo site deles, onde a gente vê aqui, olha, aqui a gente tem a primeira geração, né, vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, o silício, que é a primeira geração de células fotovoltaicas, né, hoje tem uma eficiência aí de 26,7%, silício monocristal. Em verde, a gente tem a segunda geração, né, que é filmes finos, por exemplo, telureto de cádmio, que também tem uma eficiência de 23%. E as células solares emergentes, né, aqui no caso a gente está mostrando a perovskita, notem que a perovskita já está chegando próximo, né, do silício monocristal, já passou o silício poli, está chegando no silício monocristal, e vocês estão vendo que é um crescimento que nunca, abrupto, né, da eficiência, como nunca aconteceu com nenhuma outra tecnologia fotovoltaica, tá? Mas como que essas células solares, elas funcionam, né? Como é que elas produzem a eletricidade a partir da luz solar? Bom, a célula solar é um dispositivo na forma de sanduíche, tá? Onde você vai ter um eletrodo transparente aqui, geralmente um vidro coberto com uma fina camada de óxido, né? Que a gente chama de FTO. Aqui tem a perovskita, que é a nossa camada principal de absorver luz, mas a perovskita ela é sanduichada entre outras duas camadas aqui, entre um transportador de buracos e um transportador de elétrons, né? E a gente finaliza o dispositivo, por exemplo, colocando um eletrodo metálico sobre esse dispositivo. Então, como esse substrato é transparente, o que acontece? Quando você joga a luz para a perovskita, é um semicondutor, então elétrons são transferidos da banda de valência para a banda de condução. Então, elétrons vão para a banda de condução, deixando buracos na banda de valência, tá? Os elétrons são transportados, então, pela camada transportadora de elétrons até um contato. O buraco é transportado no outro sentido contrário, né? Através do transportador de buracos até chegar no contato metálico. Então, eu consigo separar elétron e buraco. Com isso, né, a gente cria uma diferença de potencial, porque eu tenho elétrons de um lado e buraco de outro, a gente cria uma diferença de potencial e cria corrente. Corrente versus potencial nos dá potência, tá? É assim que uma célula solar funciona. Então, hoje, isso aqui é um dos recordes, né? Tem vários grupos hoje que já conseguiram chegar a 25%. Esse é o grupo do meu colega lá, o Juan Pablo, na Georgia Tech. Ele conseguiu 25% aqui, olha. Deixa eu colocar meu pointer para essa célula solar aqui, brincando aqui com essa estrutura, né? Na verdade, ele trabalhou bastante na camada transportadora de elétrons. Aqui ele publicou na Nature no começo desse ano. Bom, como é que tá? E aí, já está no mercado? Na Flávia, já posso comprar? Bom, tem algumas empresas aí que estão dizendo que o ano que vem, tá, já vão lançar no mercado, é o caso da Oxford PV,
que vai lançar essas células solares combinada com as células de silício, né? Uma em cima da outra. Então, você coloca a perovskita em cima da célula de silício e com isso você consegue chegar a quase 30% de eficiência, tá? Por que vocês fazem isso? Porque como o band gap do silício é diferente do band gap da perovskita, quando você coloca uma em cima da outra, você amplia a sua faixa de absorção de luz, tá? E um dado interessante aqui, olha, para quem defende a perovskita, né, é o seguinte, olha, 35 quilos de perovskita gera a mesma quantidade de potência que 7 toneladas de silício. E a outra vantagem que tem é que o método de preparo, vocês vão ver aí daqui a pouco, é muito mais simples, é muito mais barato. Quando a gente fala só em módulo, só em painel solar de perovskita, o recorde ainda é da Panasonic, com 16%, tá? Eu falei para aquele 25% que eu falei que é o recorde hoje, é em célula bem pequenininha. Quando a gente aumenta a área, a gente sempre acaba perdendo em eficiência, tá? Então, em grandes áreas, a eficiência cai para 16%. E a gente também tem um projeto lá no Cine, também, tá? Do nosso módulo, vocês estão vendo aqui o filminho. Esse é o módulo que a gente está produzindo lá aqui na Unicamp, de células solares de perovskita, totalmente feito no Brasil, com todos os produtos aqui nacionais. Tá? E essa empresa foi a que está saindo na largada. Nessa Saule é uma empresa polonesa que agora, recentemente, agora em junho, né, está falando, olha, a gente é o primeiro a colocar células solares de perovskita no mercado, mas, olha, qual que é a primeira aplicação delas aqui? Olha, a primeira aplicação é para internet das coisas, tá? De dispositivos de internet das coisas, ou seja, para dispositivos, sensores e tal, a baixa luminosidade, ou seja, operando nessa luminosidade que a gente está aqui na nossa sala aqui, tá? Meio, vamos dizer assim, os ambientes, né? Aqui eles só instalaram esses painéis aqui na fachada desse prédio aí, eu acho que foi na Polônia também. Bom, a gente começou a se trabalhar com perovskita lá na Unicamp em 2017, por exemplo, a gente fez uma reportagem para a revista da FAPESP, e naquela época a gente estava com uma eficiência de 13%, 14%, né? E aí veio o projeto do Cine em perovskita, e como é que a gente está hoje, tá? Esse é o nosso recorde, a gente consegue obter 21% de eficiência lá na Unicamp, tá? A gente esperava chegar a 23% esse final de ano, mas o problema todo é que a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, tá? Bom, e qual que é o grande desafio das células solares de perovskita? Tudo que eu falei agora, é tudo lindo, maravilhoso, né? Por quê? Porque de custo, vocês estão vendo aí, o custo é pelo menos 1/3 do silício. Então, isso já é uma vantagem do ponto de vista, né, mercadológico. A eficiência, estamos a menos de 1% do silício monocristal. O problema da perovskita ainda é a estabilidade. Por quê? Se vocês olharem, vocês lembrarem da fórmula da perovskita, ela é um sal. Sal, água, o que acontece se você tiver umidade? Por exemplo, temperatura alta, você acaba degradando a perovskita. Então, hoje, uma das grandes áreas, né, de pesquisa em perovskitas é justamente a estabilidade dessas células solares, tá bom? Bom, e o que a gente tem feito lá na Unicamp, né? É um mercado bastante competitivo e muitos pesquisadores nessa área, então a gente resolveu colaborar com o síncrotron aqui em Campinas, né, que está 10 minutos do meu laboratório, e tentar utilizar a luz síncrotron, né, a luz que vem lá do síncrotron, para caracterizar os nossos materiais, né, e ver e tentar estudar um pouquinho da formação, como é que se forma a perovskita, né? O que acontece quando você está lá preparando o seu filme. Então, por exemplo, é muito simples preparar a perovskita, como eu falei para vocês, né? Você simplesmente pega os percursores, no caso da MAP aqui, olha, você pesa lá iodeto de chumbo, pesa um pouquinho de iodeto de metilamônio, né? São dois sólidos, vocês dissolvem, por exemplo, em DMSO, de metilsulfóxido, né? E aí você tem uma solução, fica uma solução amarelinha. E aí o que você faz com essa solução, né? Bom, antes você prepara a solução, aí você também, separadamente, você começa a preparar o substrato, né? Então você limpa o substrato de vidro transparente, você vai depositar a camada do transportador de elétrons, aí você dá uma aquecidinha, aí você vai para o spin coater, né? Que eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Aí você deposita o seu vidro aqui, condutor. Aí essa solução que eu falei que vocês preparam, né, a solução contendo os precursores, vocês vão depositar sobre o vidro, tá? E vão acionar o spin coater, que é um equipamento que vai girar e vai depositar o filme,
né? Alguns segundinhos antes de terminar do spin coater, né, desse substrato parar de girar, vocês vão adicionar o que a gente chama de um antissolvente, tá? Que é um solvente onde a perovskita não é solúvel. Nesse caso, é o clorobenzeno, que ele força a cristalização da perovskita. Então, vocês estão vendo que vai mudar a cor rapidinho, né? Depois tem uma etapa de aquecimento a 100 graus por mais 10 minutos. Você tem o seu filme pronto de perovskita. Aí você vai depositar aquela outra camada, né, do transportador de buraco, deposita o ouro, o contato metálico, e você tem o seu dispositivo, tá? Essa etapa é a etapa mais crítica aqui, né, que é a etapa onde, de fato, você vai formar, veja, você vai formar a perovskita. Aqui está a solução que você prepara, né, a solução dos precursores. Inclusive, você pode comprar pronta já as soluções dos precursores, né? Eu vou colocar aqui um videozinho da Fran preparando essa perovskita. Olha, ela está dentro da Glove Box, né? Esse dispositivo é o spin coater, né, que vocês estão vendo aí, não sei se todos são familiares com isso. Olha, ela está colocando a solução contendo os precursores da perovskita. Olha, ela vai ligar, tá? Isso aqui vai começar a girar, olha, tá girando lá o substrato, né? Agora ela vai pegar o clorobenzeno, que é o antissolvente. Preste atenção que vai mudar a cor, tá? Vai mudar a cor aí do filme. Olha, a hora que ela jogar, olha, você já vê que já forma, nesse exato momento, a perovskita, ela é cristalizada naquela estrutura cúbica. Então, é uma etapa muito crítica. Vocês estão vendo que é complicado isso, né? Fazendo manualmente. Imagina isso, a gente vai falar daqui a pouco, para uma deposição aí em grande escala. Olha o filminho legal da perovskita, que bonitinho sendo formado. O problema desse método daqui, que vocês vejam, vocês estão preparando a partir de uma solução, né? O que você quer que forme é a perovskita cúbica. Só que o que acontece, tá? É que você acaba, muitas vezes, também formando outras fases, que não são cúbicas, são fases hexagonais. E essas fases aqui, a gente não quer que forme. Por quê? Porque essas fases não são fotoativas, né? Eu quero a perovskita cúbica, não quero as outras fases, né? Então, como é que a gente pode evitar a formação disso? E por que eu não quero essas fases hexagonais, né? Porque, olha, se vocês olharem aqui nas fases hexagonais, as fases que a gente chama de amarela, né? Porque o material, o semicondutor é amarelo, vocês estão vendo que não há conexão entre os octaedros, né? Enquanto que na fase cúbica, vocês podem ver que os octaedros estão todos ligadinhos um com o outro. Então, o que acontece? Quando você gera o par elétron-buraco, esses elétrons, esses buracos conseguem se movimentar pela estrutura da perovskita cúbica, mas quando é a perovskita a fase amarela, eles ficam como se ficassem presos ali, né? Porque não tem conexão entre esses octaedros. Então, a gente não quer essa perovskita. A pergunta é, eu consigo ver quando que essas fases hexagonais que eu não quero estão se formando? Então, essa é a nossa contribuição aqui na Unicamp. Eu acho que a gente tentou procurar um nicho competitivo, né? Porque, como eu falei para vocês, é uma área que muita gente está trabalhando hoje no mundo inteiro. É esperado para os próximos anos um Nobel na área de química para as perovskitas, né? E a gente falou, não, vamos tentar entender como é que esse filme se forma. Aí a gente foi lá para o síncrotron e a gente utilizou uma técnica que se chama-se GWOX. Do inglês é Grazing Incidence Wide Angle X-Ray Scattering. Como é que é essa técnica? Eu vou lá no síncrotron, tá? E a gente levou, deixa eu colocar aqui do lado, aqui, olha, a gente levou o spin coater lá para a linha de raio-x do síncrotron, a gente montou, olha, vocês estão vendo aqui o spin coater, a gente montou dentro de uma caixa, onde a gente vai, então, olha aqui a fonte da raio-x, a gente vai incidir o raio-x sobre o nosso filme de perovskita, e eu vou detectar aqui, nesse detector, eu vou detectar o padrão de espalhamento desse filme. E com isso eu vou ter informação sobre o que está sendo formado. Isso foi feito, gente, in situ, tá? A gente não consegue fazer isso no laboratório, a gente precisa de uma linha de síncrotron para fazer esses experimentos com o tempo, tá? Então, ou seja, eu consigo acompanhar a formação da perovskita, tá? Enquanto eu estou formando ali, né? O spin coating está trabalhando, está funcionando e consigo ver a formação da perovskita. Então, esse é o resultado que a gente tem. Olha, a gente plota aqui que ele é muito relacionado ao 2θ, né, que é o ângulo nosso de espalhamento. Então, aqui, olha, a gente pode plotar o que em função do tempo. Então, veja aqui é todo o processo, né? Então, no início,
tá? O que eu tenho? No início eu só tenho a solução percursora. Assim que eu jogo o clorobenzeno, tá? Olha aqui, pessoal, começa a aparecer um pico em 10 e um outro pico entre, vamos dizer assim, 8,5, né? Esse é o pico de espalhamento, tá? Ele vai ficando mais intenso, é o pico de espalhamento que corresponde, tá? À estrutura cúbica da perovskita. Olha aqui, olha. É o pico de difração, tá? Da perovskita em Q igual a 10. Mas vocês estão vendo também que a gente começa a formar outros picos aqui que a gente atribuiu a essas fases hexagonais. Como você está fazendo isso com o tempo, ou seja, eu estou lá depositando o meu filme, estou medindo, né, o espalhamento, eu consigo plotar a intensidade desses picos em função do tempo. E aí a gente percebe o quê? Que a primeira coisa que se forma são as perovskitas hexagonais, tá? E conforme o spin coating vai rodando aí, essas perovskitas hexagonais, olha, elas vão diminuindo a intensidade, elas vão se convertendo na perovskita cúbica. Então, você tem uma conversão da perovskita hexagonal para, ou seja, que os octaedros começam a evaporar o solvente, aqueles octaedros começam a se juntar para formar a estrutura cúbica. Tá? Outra coisa que é importante é o tempo que a gente joga aquele solvente. Por exemplo, se eu jogo aquele antissolvente 15 segundos depois que eu comecei o preparo do filme, né? Eu termino lá, olha, eu tenho um filme com uma boa morfologia. Olha o que acontece se de repente o aluno esquece, lá não controla direito o tempo e joga o antissolvente 1 minuto depois. Quando ele joga o antissolvente e demora para jogar o antissolvente, tá? Veja que você nem tem mais a formação da perovskita, você não vê mais esse pico em 10, tá? Você vê a formação de um monte de coisa, fase hexagonal, intermediários e tal, e olha a morfologia do filme, cheia de buracos, tá? Então, essa etapa é uma etapa muito importante, tá? É a etapa mais crítica, por isso que quando a gente fala em aumentar a escala, né, e por exemplo, para um protótipo, para um módulo, a gente tem que descartar esse método, porque esse método é um método muito manual, tá? Aí eu vou apresentar um outro método para vocês que é muito mais adequado para se você pensar que você quer fazer um módulo solar, tá? Que em vez de utilizar o spin coating, tá? A gente vai utilizar agora essa técnica chama de blade coater, tá? Então veja, olha, eu coloco aqui a solução percursora, aí eu vou espalhar, como se fosse com uma faca, vocês vão ver que eu vou espalhar, como se fosse aquela impressão de tela, né? Screen printing, a gente vai espalhar a solução percursora da perovskita e eu vou substituir o clorobenzeno por um jato de nitrogênio, que vai fazer a mesma função, né? Que é simplesmente evaporar o solvente da solução percursora e forçar a cristalização da perovskita. Então, esse é o método que exclui solvente tóxico, exclui a saturação ali da atmosfera ali da glove box, e é muito mais escalável, né? Então, eu vou mostrar, vamos ver se vai funcionar, que às vezes esse vídeo ele não gosta de funcionar. Olha aqui, olha. Aqui na cabeça aqui tem o jato de nitrogênio. Então, o que eu estou fazendo agora? Agora eu estou espalhando a solução de perovskita sobre o vidro, tá? Vocês vão ver aí, e já ao mesmo tempo está passando o jato de nitrogênio, que está evaporando o solvente, está forçando a cristalização da perovskita. E vocês vão ver, olha que legal, olha que bonito que fica. Fica um filme de perovskita. Além de tudo, além de a deposição ser muito bonita, olha, fica um filme transparente também de perovskita, né? Olha a qualidade do filme feito por esse método, né? Nós utilizamos esse método aqui, tá? E nós fizemos uma célula solar de todas as camadas foram produzidas por esse método a 50 graus Celsius, tá? E a gente chegou aí, a gente foi capa agora no final do ano, a gente chegou aí a uma eficiência de 14%. E aí a gente queria entender, nossa, o filme ficou tão bonito, né? Por que será que esse filme foi tão bonito? Daí a gente voltou para o síncrotron novamente, tá? A gente foi lá fazer os dados de novo. Isso aqui é o que eu já apresentei anteriormente aqui, né? Do lado esquerdo, né? Isso aqui é com o antissolvente. Quando a gente coloca o nitrogênio, é o mesmo procedimento, tá? O que a gente percebe? Se vocês olharem aqui no anterior, quando eu termino de fazer o spin coating, né? Eu não tenho mais as fases hexagonais, né? A perovskita já está formada. Quando você tem o jato de nitrogênio, a cristalização é muito mais lenta. Notem que a hora que eu finalizo aqui a etapa, né? Vocês ainda têm, olha, nesse ponto aqui, vocês ainda têm a formação da perovskita, mas vocês ainda têm a fase hexagonal, né? E depois, é claro, depois que a gente termina essa etapa, o filme passa por um aquecimento. Nesse aquecimento, a gente elimina, né, de fato, essas fases hexagonais, tendo só a fase cúbica.
Mas o que é importante aqui é que o crescimento é lento. Quando o crescimento é lento, os cristais ficam maiores, né? Então, isso permitiu que esse método permite, né, uma cristalização mais lenta, né? E com isso um filme de muita maior qualidade. As nossas células que a gente tem eficiência lá de 21% são feitas com esse método do nitrogênio, tá? Bom, essa foi a nossa contribuição na literatura, tá? A gente conseguiu aí propor o mecanismo de formação dessas perovskitas cúbicas através dessas fases hexagonais, né, passando muitas vezes por alguns intermediários e tudo. Isso depende muito da composição, depende muito das condições, né, de umidade que você está fazendo, se tem água no meio, se não tem. Depende muito do tipo de solvente também, né? Isso é super interessante. Então, essa foi a contribuição tem sido do nosso grupo, na verdade, nessa área. E agora eu vou passar para a última parte da minha apresentação, onde eu vou mudar um pouco o tópico. A gente vai falar agora não mais de células solares, mas de emissão de luz, né? Os LEDs, na verdade, se você se lembra lá quando eu mostrei a estrutura da célula solar, né, onde você tem lá a camada de perovskita e você tem uma camada de um transportador de elétrons, um transportador de buraco. Aqui é a mesma coisa, gente. A configuração, a estrutura do LED é a mesma coisa, só que o LED é o contrário, você aplica uma diferença de potencial, ou você aplica uma corrente, né? E você emite luz. Na célula solar, não, né? Na célula solar você joga luz e você obtém, né, potência. Aqui é o contrário, aqui você aplica uma potência e você tem a emissão de luz, tá? E vou mostrar um pouquinho do que a gente tem falado, o que a gente tem feito aqui no laboratório com a questão dos LEDs de perovskita. Por que são interessantes, né? Hoje, os displays estão aí, né? Sejam nas televisores, né? As televisores aí estão mostrando aqui o LED, seja nos displays transparentes, celulares, laptops, enfim, né? Hoje os LEDs estão aí na nossa vida, né? E cada vez mais a gente quer telas com maior definição, mais brilhantes e tudo mais. Né? Então, sempre há aquela pergunta, né? Qual que é a próxima tecnologia, né, para a área de displays? Né? Então, por exemplo, até recentemente, a gente tinha aquelas... Aqui mostra bem, né? Quando você compara uma TV de LED convencional com as TVs de QLEDs, né? Vocês veem aí que a definição, né, das cores é muito melhor. Então, acredita-se, né? O que são os QLEDs? O que é esse Q? Esse Q vem de quantum dots, né? O que são quantum dots? São nanocristais com um forte efeito de confinamento quântico em 3 dimensões. O que eu quero dizer com o forte efeito do confinamento quântico? Quer dizer que, se eu variar o tamanho desses nanocristais, tá, eu consigo ter emissões em comprimentos de onda diferentes, né? Então, vamos ver mais ou menos aqui. Olha, e os quantum dots de perovskita estão sendo cotados para substituírem os q-dots atuais das células desses displays, tá? Por quê? Porque a emissão deles, gente, é muito, muito fina. Olha que interessante, que são soluções de cristais de quantum dots de perovskita, tá? Césio, chumbo e haleto, onde você pode, olha, vamos pegar aqui, né? Nesse caso aqui, eu tenho emissão no azul e no verde, tá? É o mesmo, a composição do nanocristal é a mesma, tá? O que aconteceu? Por que um emite no azul e outro emite no verde? Por causa do tamanho, tá? Então, aqui é feito de confinamento quântico. Você consegue ter emissões diferentes dependendo do tamanho. Mas você também pode ter, por exemplo, nesse caso aqui, olha, do verde até o laranja, a gente brincou só com a razão entre o iodo e o bromo. Então, essa gama de cores que vocês veem pode ser tanto por efeito de confinamento, brincando com o tamanho, quanto também pela composição. Qual que é a nossa contribuição nessa área também super competitiva, né? A gente quer cada vez mais melhorar a estabilidade dessas soluções, desses quantum dots, vocês estão vendo aqui, são soluções que a gente tem lá no nosso laboratório, e também brincar um pouquinho com as dimensões desses quantum dots, tá? A síntese é uma síntese muito simples, tá? Então, quem é os químicos aqui, né? O que você tem? Você tem um balão de 3 bocas aqui, né? Você tem você tem 2 soluções, né? Então, você já tem uma solução pronta aqui contendo os precursores de chumbo. O sal de chumbo, por exemplo, e a gente dissolve ele em 2 surfactantes diferentes. Deixa eu ver se eu tenho estrutura aqui, olha aqui. A gente dissolve em oleamina e ácido oleico, mais um solvente que é o octadeceno. Aí a gente prepara uma outra solução com precursor de césio, também dissolvido, por exemplo, carbonato de césio dissolvido em ácido oleico
e também e com a adição de octadeceno. O octadeceno não faz nada, tá? Ele é só um solvente. O que é importante aqui, tá? É que nesse meio reacional aqui, eu tenho tanto o ácido oleico quanto a oleamina. Aí você deixa isso daí aquecendo por um tempo, tá? E você tem aí a formação do seu quantum dot. Por que eu preciso da oleamina e do ácido oleico, que são esses ligantes grandes de cadeias longas? Por quê? Vocês sabem que esses quantum dots nanopartículas, as nanopartículas têm uma alta energia de superfície. O que acontece? Para a nanopartícula ficar desse tamanho, ela não quer ficar desse tamanho. Ela quer se aglomerar e ir para o bulk, formar uma coisa grande, né? Então, você precisa estabilizar esses nanopartículas com essas moléculas que se ligam na superfície das nanopartículas. Vocês estão vendo elas aqui, olha. Essas regiões em branco aqui que vocês estão vendo são justamente a presença dessas moléculas, desses surfactantes, né? Em torno da nanopartícula. O que eles fazem? Eles se ligam à nanopartícula, eles avoid, né? Eles evitam, tá? Que você tenha uma nanopartícula chegue perto da outra e se junte. Então, é importante isso. Mas qual que é o problema dessa síntese, né? Se você é um pouquinho de química, você sabe um pouquinho que vai ter um equilíbrio aí, né? Você tem um ácido e você tem uma amina. Olha aqui, olha. Você tem uma base e você tem um ácido. O que vai acontecer? É óbvio que esse ácido vai começar a protonar essa amina e você vai ter a formação do ácido conjugado e da base conjugada. Então, o problema é que você tem um equilíbrio dinâmico na própria superfície da nanopartícula. Ou seja, ora esses ligantes saem da superfície da nanopartícula, ora eles voltam de novo, fica esse equilíbrio termodinâmico, esse equilíbrio aí. O que acontece? Isso causa uma instabilidade, as nanopartículas tendem a se agregar, e você não quer que elas se agreguem. Porque se elas se agregarem, a cor da emissão vai mudar, né? Não só a cor da emissão também, vai ficar menos eficiente. Então, esse equilíbrio é um problema, tá? Eu vou mostrar para vocês por que ele é um problema, né? Olha aqui. Por exemplo, quando eu sintetizo as nanopartículas, aqui é o espectro de fotoluminescência em função do comprimento de onda, né? Quando a gente usa esses quantum dots, seja em células solares, em LEDs, em lasers, quando a gente termina a síntese, tem um excesso muito grande desses ligantes na superfície, né? Aí a gente precisa purificar, senão a emissão fica muito baixa, né? Olha o que acontece quando você começa a purificar. Você começa, justamente por causa desse equilíbrio aí na superfície, você vai fazendo a purificação, olha que o espectro de fotoluminescência, ele vai se deslocando cada vez mais para a região do infravermelho. Deslocando mais para a região do infravermelho significa que eu estou perdendo ligantes e essas nanopartículas estão se aglomerando, ou seja, o cristal aqui tem um tamanho muito... O cristal em 533 tem um tamanho muito maior. Tá? Então, isso é ruim, isso mostra que está degradando, né? Que os cristais estão se aglomerando e a gente não quer que se aglomere, a gente quer que ele fique naquele tamanho que eu fiz a síntese, né? Daí a gente desenvolveu, em 2015, 2016, um novo método onde a gente elimina agora a oleamina. A gente tirou a oleamina da jogada, tá? Da síntese, a gente brincou um pouquinho na síntese aqui, e a gente adicionou como fonte de aleto, né? Esses sais de tetraoctiamônio como fonte de aleto. Com isso, agora, quando a gente não tem aminas, esses quantum dots eles serão estabilizados só pelos ligantes oleados. Eu tirei a oleamina da jogada. Agora a gente só tem um único tipo de ligante na superfície. E olha que legal. A cor da solução já fica diferente. Vocês estão vendo aqui que a síntese que tem oleamina fica uma coisa meio turva, né? Quando você você faz essa nova síntese, você vê que a solução fica muito mais clara. A gente conseguiu diminuir pela metade a temperatura da síntese também, ou seja, gastar bem menos energia. E olha que legal, quando você lava, né, você tira o excesso de ligante, a gente não vê mais esse deslocamento do pico de emissão. Com isso, gente, a gente conseguiu aqui brincar com a composição desses, a gente acertou a síntese, e aí a gente foi brincar com aqueles aletos precursores, né, os sais de tetraoctiamônio. A gente usou sais contendo cloro, bromo e iodo, a gente brincou com a composição e a gente conseguiu obter o RGB, né, que é o Red, Blue and Green. Né? Essa aqui são a emissão dos filmes, né, que é o espectro de raio-x desses filmes, para mostrar que eles têm estruturas, nesse caso, torrúmbica. E a gente chegou até a medir o LED, né? Aqui é o LED verde e o LED azul. Um foi medido em Toronto, no Canadá, e outro foi medido aqui em Campinas. Hoje o problema para as perovskitas, os quantum dots de perovskitas, é o LED vermelho, tá? A grande pesquisa nessa área, ele ainda tem uma eficiência menor
porque ele se degrada. Geralmente o LED vermelho contém iodo, né? Iodo tem uma instabilidade estrutural bem menor se comparada ao bromo e ao cloreto, tá? Então, o problema hoje é o LED vermelho de perovskita. Em colaboração lá com o professor Lázaro da Física, a gente fez lasers também. E olha que legal, aqui, olha, a gente variou, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente foi variar o tamanho desses quantum dots. Olha, a gente começou daqui, olha, do azul para o verde, amarelo aqui para o vermelho, a gente variou o tamanho desses quantum dots, tá? E a gente conseguiu fazer, olha, a gente conseguiu fazer lasers, tá? E a gente percebe que a voltagem que você precisa para acender esse laser, né, ela depende muito do tamanho desses quantum dots. Então, é uma outra aplicação também super interessante. Eu acho, Bianca, que eu já estou estourando o meu tempo, né? Como é que eu estou aí, Bianca? Estamos bem, Ana. Pode continuar. Então, vamos lá. Esses quantum dots que eu falei são interessantes para emissão, tanto quanto são as perovskitas 2D também, né? Eu estou mostrando um trabalho para vocês aqui de perovskita 2D que tem sido muito utilizada também para emissão de luz, tá? Aquelas perovskitas 2D. E eu vou mostrar um trabalho nosso também com perovskita 2D para emissão de luz, tá? Olha, a gente fez uma síntese bem bacana. Acho que tem um videozinho aqui também para vocês. Vamos ver, olha. A gente fez uma síntese de uma perovskita 2D, vocês estão vendo a imagem aqui, tá? A gente também, para perovskita 2D, a gente tem que partir, a gente tem que também introduzir essas moléculas grandes, né? Essas moléculas, no caso aqui, a gente introduziu o butilamônio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É uma síntese, olha, vocês vão ver uma síntese muito rápida. Você adiciona as duas soluções juntas. Você tem sempre você sempre vai ter aqui, você sempre vai ter duas soluções. A solução que tem o precursor de chumbo, tá? E a solução que vai ter o precursor, por exemplo, no caso aqui, a gente, em vez de usar o césio, a gente utilizou o formamidinho, né? Então, sempre uma solução que tem o precursor de chumbo e uma solução que vai ter o precursor do cátion do sítio A. Nesse caso aqui foi o formamidinho, né? E a gente introduziu esse cátion orgânico aqui para formar a perovskita 2D. Foi uma síntese que a gente conseguiu abaixar bastante a temperatura também. A gente conseguiu obter perovskita 2D, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, tá? Tanto a N igual a 1, olha, a perovskita com uma camada só de octaedros, quanto a N igual a 2, onde você tem duas camadas de octaedros, e daí você vem com a camada orgânica, tá? Então, isso aqui é uma perovskita que a gente chama de 2D, tá, pessoal? Por quê? Por que não é 3D? Porque agora eu estou... esses cátions, essas moléculas grandes aqui, essas moléculas orgânicas, elas fazem como se fossem tesouras, né? Elas cortam, tá, a perovskita 3D, originando a perovskita 2D. E aí, olha que legal, né? A gente conseguiu aqui tanto o filme verde, tá, para o N igual a 1, quanto o filme vermelho. Aqui é a emissão. Olha, o filme que tem uma única camada só de octaedro, aqui, olha, uma única camada de octaedro, né? A perovskita 2D é um pozinho amarelo, mas na luz UV ele vai emitir no verde, tá? O N igual a 2, tá? Ele é um pozinho vermelho, tá? Ele vai também, aí ele sim, ele emite também na região aqui, olha, a região do vermelho. E a gente está agora aplicando esses materiais aqui também para LEDs, né? Porque eles têm uma emissão realmente muito forte. Essas perovskitas 2D são perovskitas grandes, né? Vocês viram lá a foto que eu mostrei anteriormente lá, olha, elas têm tamanhos de micro, são bem grandes. E a gente brincando, porque a gente é químico, né? Químico gosta de ficar brincando com essas coisas. A gente mexeu um pouquinho na síntese também, e agora aqui a gente utilizou como fonte de dialeto, né? A gente utilizou sais de estanho, e a gente conseguiu brincar aqui, olha, pessoal, e a gente conseguiu fazer aquelas perovskitas 2D como se fossem nanoplacas, tá? Em vez de ser grande, elas são nano agora. Aqui o que vocês estão vendo aqui, olha, é como se fosse eu falei para vocês já anteriormente, né? Como se fosse aqui um baralho, né? As cartas do baralho empilhado. Se vocês olhando de cima, elas estão empilhadas, né? E brincando um pouquinho com a composição também, olha, a gente consegue emissão desde o ultravioleta dessas nanoplacas até o vermelho.
De novo, o problema que a gente tem com a emissão das perovskitas no vermelho. Olha, essas nanoplacas que contêm só iodo, né, que vão emitir no vermelho, vocês estão, olha aqui, dá uma olhada nas microscopias, né, vocês estão vendo que a distribuição de espessura dessas nanoplacas não é tão regular como é, por exemplo, essas que estão aqui em bromo, né? Vocês estão vendo que a gente consegue controlar muito melhor o tamanho dessas perovskitas que tem bromo do que da iodo, tá? Esse hoje é um assunto bem legal para se estudar. Mas é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês, falando um pouquinho agora, né? Então, resumindo tudo da minha apresentação. Nessa área de emissão de luz, né, tanto para displays, para lasers, né, a gente tem tantos quantum dots, quanto os materiais 2D, as placas grandes, ou mesmo as nanoplacas, são muito interessantes para isso, tem muita pesquisa ainda que precisa ser feita. Como eu falei para vocês, as perovskitas que emitem no vermelho, elas ainda não são estáveis, então precisa de pesquisa nessa direção. De um modo geral, as perovskitas, elas nos surpreendem a cada dia que a gente vai para o laboratório, né? De repente você vai lá com planejamento de uma síntese, de repente você acontece uma coisa totalmente diferente, né? Elas são bastante complexas, mas têm propriedades extraordinárias, né? E tem muitos aspectos das propriedades ainda dessas perovskitas que precisam ser melhor estudados. Isso é muito bom, né? Isso significa que a gente tem campo de trabalho aí, tá? Aquela formação da perovskita, né? Vocês viram lá que é bem complexa, tá? Eu não mostrei aqui, mas se você variar um pouquinho da temperatura na síntese, um pouquinho da umidade do meio ambiente, vocês viram lá que um pouquinho, se eu atraso um pouco a deposição, né, da cristalização, ou seja, é tão complexo, né? E o mecanismo de formação depende muito da composição também. É tudo tão complexo que a gente só consegue estudar isso daí se a gente, por exemplo, acoplar técnicas in situ, né? Acho que esse que é o recado aqui, é usar as técnicas in situ, usar a radiação in situ, pode ajudar a gente a resolver esses problemas. A minha dica aqui para vocês a gente tem uma máquina fantástica de quarta geração aqui em Campinas, né, que está aberto, um laboratório aberto, e eu acredito que para a gente foi muito importante essa colaboração com o CNPEM, né, que onde está o Sirius, foi muito importante para a gente conseguir dar vamos dizer assim, um upgrade, né, aqui nas nossas pesquisas. E aqui fica a dica, né, temos aí uma máquina, vamos utilizá-la para as nossas pesquisas, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, e com isso eu finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Bianca, novamente. Obrigada, Ana Flávia. Nossa, que apresentação incrível. Gostaria novamente de agradecer, primeiro, a sua disponibilidade e, segundo, nossa, foi realmente uma apresentação incrível. Eu estava aqui assistindo com as meninas e a Cláudia, que é uma das meninas da comissão, só ficava, cada vídeo que você mostrava, ela começava, eu quero chorar, tá muito lindo, é esse tipo de coisa que a gente gosta. Realmente a empolgação foi bem grande. Acho que a gente tem um tempinho aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas que tem no chat e também algumas que eu gostaria de te perguntar. Claro, vamos lá. Eu assisti um TED Talk da Olga, dessa Solid Technologies, sobre a perovskita e o que eles entendem de fazer na empresa que ela abriu, né? Que seria essa questão de impressão dessas células solares em algum substrato para ser aplicado diretamente em algum produto que o consumidor poderia comprar. Por exemplo, alguma bateria para o celular, que você colocasse ali atrás do dispositivo e fosse utilizado. Você acha que a aplicação mais próxima que a gente tem desse tipo de célula solar é nessa aplicação direta do consumidor, ou seria para substituir as células de silício mesmo em alguma aplicação que seria direcionada à indústria? Boa pergunta, Bianca. Acho que todo mundo na nossa área concorda que a primeira aplicação vai ser para a parte de aplicações indoor, né? Por exemplo, para a internet das coisas. Justamente por causa disso. A gente pode esquecer que tem uma empresa aqui no Brasil que produz células solares orgânicas, que são outra tecnologia também, né? Que é emergente também. Inclusive, essa empresa C100, eles já estão fazendo a célula de perovskita por impressão também, tá?
E a gente até está a gente assinou um acordo agora com eles para colaborar, a Unicamp vai colaborar com eles nesse processo. Então, veja, a primeira aplicação vai ser, por exemplo, para pequenas coisas, eu chamo de internet das coisas, né? Você precisa de um sensor dentro da tua casa. Hoje em dia que você quer monitorar a sua casa pelo celular, certo? Então, você vai instalar vários sensores, esses sensores precisam de energia. Então, você vai utilizar essas tecnologias, tá, que são baratas, que você pode substituir rapidinho para ativar esses sensores, né? Por isso chama internet das coisas. A outra aplicação que eles estão pensando aí para as perovskitas é, por exemplo, para janelas, né? Você tem na tua casa, você pode, por exemplo, porque como é flexível, você pode adequar isso, por exemplo, em algumas janelas na sua própria casa, tá? Onde você vai ter ali, por exemplo, você está evitando a entrada do sol, né? Você também vai estar produzindo eletricidade ao mesmo tempo. Tá? Então, tem muito dessas aplicações para questões de janelas, né? Janelas inteligentes também. Eu acho que a aplicação, difícil substituir silício, né? E eu acho que a gente nem precisa substituir, porque se a gente quer 32% de toda energia, toda a eletricidade vai vir da solar em 2070, a gente precisa de todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Eu acho que o silício vai continuar aí por um bom tempo, né? Eu não vejo as perovskitas nesse momento para geração em grande, onde exige, como silício, por exemplo, colocar fazendas solares de perovskita, ou mesmo integrar agora, nesse momento, integrar, por exemplo, no teto da tua casa. Acho que essa aplicação ainda depende um pouco mais de pesquisa, principalmente para a questão de estabilidade. Porque o silício, a durabilidade dele é 20 anos, mas ninguém sabe se a perovskita vai ser durável por 20 anos. A vantagem da perovskita é que, como o custo é muito mais barato, você não precisa ter um material que dure 20 anos. Você pode ter um material que dure 2 anos e que seja barato, porque depois de 2 anos você vai lá e você substitui. Então, na verdade, quem vai ditar as regras, no fundo, vai ser o próprio mercado, eu acredito. Aí você falou, talvez, dessa substituição a mais curto prazo. Como que é a questão da reciclabilidade disso, pensando em resíduos? Olha, tem chumbo, né? Embora a quantidade de chumbo seja muito, muito pequena, as células de arseneto de galho têm muito mais arsênio do que você pode imaginar, né? Então, aí disponíveis são comercializadas, né? Hoje, tem muitos trabalhos já na literatura, eles conseguem reciclar mais de 90% de todo o chumbo, e não só o chumbo, né? Os outros materiais que estão aí também. Então, eu acho que isso não vai ser um problema, não. Acho que vai. E você não pode pensar. Você tem que pensar na produção e você tem que pensar na reciclagem. Mas tem muita gente aí já atuando nessa área de reciclagem. Então, com resultados de recuperação de mais de 90%. Excelente, então, bem promissor. Vou passar agora para um comentário do professor Rafael Salomão. Bom dia, Ana. Você acredita que as matérias-primas, nacionais ou importadas, para materiais semicondutores deveriam ser considerados estratégicos e tratados com um pouco mais de atenção? Olha, Rafael, sem dúvida, você tocou num ponto importante, né? O Brasil, na época da ditadura, acho que foi na época anos 70, né? Final dos anos 60, 70, nós perdemos lá o bonde, né, na área de semicondutores. Né? O Brasil deixou de investir numa indústria de semicondutores. Foi o que a China fez, né? Por isso que hoje a gente tem aí todo o silício que é produzido, 90% do silício que é produzido no mundo vem da China, né? Então, a gente perdeu um bonde lá atrás. Hoje não compensa mais a gente produzir silício aqui no Brasil, embora a gente tenha as maiores reservas de quartzo. Eu acho que agora é um momento importante, porque as perovskitas, né, e vários outros materiais também, né, nós temos condições de produzir aqui. A questão é o quanto que há interesse em se investir numa tecnologia nacional. Eu estou muito contente que a Shell, que é a nossa parceira aqui no Cine, nós estamos renovando o Cine aí por mais 5 anos, e a Shell ela tem mostrado muito interesse em investir na tecnologia de perovskita. Isso é bacana, porque como ainda essa tecnologia não está disponível no mercado, a gente ainda tem um tempo aí que a gente ainda pode atuar aqui dentro, no nosso mercado, e tentar produzir essas células no Brasil. O que a gente tem visto, por exemplo, a gente está com um projeto com essa empresa, a CECEM,
mas o professor Ricardo Hittner, lá em Santa Catarina, porque o nosso cenário o Brasil tem muito sol. Então, o que acontece? A gente comparar tentar fazer uma prospecção usando dados da Alemanha, a gente tem que usar os dados do Brasil. A gente percebe que no Brasil a gente tem áreas com uma incidência solar altíssima, que talvez a gente tenha que ajustar a perovskita, a gente vai ter que ao nosso clima aqui, às nossas condições, né? Não só a perovskita, o próprio silício a gente está fazendo essa análise, né? Uma coisa é a célula de silício que é instalada na Alemanha, outra que é instalada aqui, no nosso Nordeste, por exemplo, né? Com uma incidência solar enorme. Então, acho que tem muito campo de trabalho aí, e vamos esperar, né? A gente espera investimento nessa área, claro, né? Mas aí é uma... Difícil falar com esse governo, vocês, né? Não, principalmente com esse governo fica complicado. Infelizmente. Bom, vou passar para a próxima pergunta aqui do professor Marcelo Falcão, também aqui do departamento. Ainda há espaço do ponto de vista de estrutura do material para o aumento da eficiência das perovskitas? Sim. Sim, porque ela ainda está um pouco longe do seu limite teórico, né? Principalmente, qual que é a grande diferencial da perovskita, o silício, né? Porque a perovskita, se vocês viram os vídeos que eu mostrei, você vai formando a perovskita, você vai cristalizando a perovskita quando você está formando o filme, né? Tudo acontece junto, né? Você vai depositando o filme, a perovskita vai se cristalizando, vai formando e tal. Então, por exemplo, as perovskitas, elas têm defeitos, né? E hoje, assim, você tem que passivar esses defeitos. Então, tem muito ainda, eu acho que ainda tem muita pesquisa nessa, entender esses defeitos de fato da perovskita. Como que você consegue passivar? Porque a gente já viu que se você passivar esses defeitos, é onde você é um dos gargalos, é no potencial, não é na corrente. A gente está muito bem em termos de corrente, né? A perovskita absorve bastante luz, ela é eficiente no transporte, mas a gente ainda tem problemas de recombinação que afetam o potencial, né? Então, a gente pode aumentar muito aquele potencial de circuito aberto. Você só vai conseguir isso se você passivar os defeitos. Então, a primeira coisa é entender esses defeitos, quem são, onde eles estão, né? A composição também é um lugar onde dá para a gente brincar ainda bastante. Tem muita gente trabalhando com perovskita sem chumbo. A gente começou um projeto também, mas o problema da perovskita sem chumbo é que você tira o chumbo, a eficiência vai lá embaixo, né? Então, assim, sabe, Marcelo, tem muita coisa ainda para se fazer com esses materiais, sim. Excelente. Gostaria de notar aqui a presença especial, muito especial, da professora Ivone Primeirano Mascarenhas, que... Ai, que linda, ela está aí? Está assistindo a gente. Beijo, amo essa Ivone, saudade. Bom, Ana Flávia, muito obrigada novamente pela palestra, foi uma honra tê-la aqui com a gente, é muito especial pra Desculpem gente. Desculpem hoje, mas assim, eu fiquei acordada da 1h30 até as 3h, porque depois eu não conseguia dormir mais, né? Então, eu dormi muito pouco. Eu esperava estar no Japão, né? Mas essa pandemia, aí eu tive que fazer a apresentação online, né? Eu conversei com a Bianca, falei, Bianca do céu, não sei como é que eu vou estar para a apresentação, mas tudo bem. Fico feliz que vocês gostaram. Foi incrível. Muito obrigada, Ana Flávia. E, bom, que tenhamos muitos avanços ainda no futuro próximo aí nessa área de células solares. Obrigada a todos, gente. Até mais.